Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Robson Júnior e você está na TV Nazaré, canal 53, sexta-feira, dia 20 de maio de 2016. Essa semana seria aniversário de João Paulo II, Karol Wojtyła, o Papa que revolucionou as comunicações na Igreja. O terceiro mais longo pontificado da história, 26 anos. Mais do que ficar tantos anos, ele principalmente tocou o coração de todas as pessoas pelo mundo, católicos e não católicos. Ainda podemos lembrar da visita feita ao Maranhão, aqui no aterro do Bacanga, com aquele vento forte que soprava naquela manhã, em que ele veio a São Luís, veio fazer inclusive um discurso em que falava sobre a terra. Nós tínhamos muito conflito de terra naquele tempo no Maranhão, e a palavra de João Paulo II aqui foi fundamental. Essa semana ele estaria aniversariando, né? No dia 18, quarta-feira. Nós teremos no programa de hoje, nessa sexta-feira, portanto, nós traremos logicamente o Evangelho do dia. Super importante que você tire aquele minuto para pensar em Deus, para se conectar com Deus. E o Evangelho é assim, sabe, aquele manjar dos deuses. É aquela palavra que nos chega à alma, que é mais importante do que o alimento que vai para a boca, que faz com que o nosso corpo fique bem. Porque o Evangelho é um perfeito alimento para a nossa alma. Portanto, hoje você vai acompanhar com a gente o Evangelho. Nós falaremos um pouco sobre esse aniversariante do dia, ou melhor, da semana dessa quarta-feira, João Paulo II. Falaremos também hoje sobre a 14ª edição do Feirão do Imposto. É um evento que já vem acontecendo há muito tempo e que vai reunir pelo menos umas 100 cidades. Uma coisa muito legal, nós vamos conversar com aqueles que são jovens empreendedores, a Associação de Jovens Empreendedores do Maranhão, que realizaram esse evento em um shopping de São Luís, e nós vamos conferir para saber 100 produtos vendidos sem que houvesse nenhum imposto. Você não tem noção do que incide de imposto, por exemplo, sobre a televisão que você agora está nos assistindo, ou sobre o smartphone que você está utilizando também para acompanhar o noticiaboa.com. Nós teremos também o Santo do Dia com Nicolas, e lembrando também de algumas ações que são tão importantes no dia a dia da vida da gente. Porque, de modo geral, as pessoas que não têm problemas na família, que não têm alcoólatras, que não têm pessoas drogadas, elas acham que isso nunca vai acontecer com elas. Que não são com os filhos, marido nem pensar, um parente, um primo. Mas olha, pode ter certeza que nesse momento muitas famílias estão em desagrego, em dificuldades, em sofrimento, estão doentes porque alguém na família tem algum problema relacionado com drogas. Mas o bom é saber que existem também aqueles obstinados, seres humanos, que estão cuidando, que estão vendo possibilidades de gerar algum tipo de atividade para que essas pessoas sejam literalmente resgatadas, gente. Essas pessoas podem ser resgatadas. E hoje nós estaremos falando aqui sobre Manassés, sobre Fazenda da Esperança, craque no pé e bola na mão. Lembra do Josimar? Foi jogador da seleção brasileira de futebol, jogador do Botafogo, fez golaços em Copa do Mundo, e ele está envolvido com esse projeto, tá certo? Bem, a partir de agora já está no ar o seu programa noticiaboa.com. E no início do programa, sempre bom lembrar para você a importância da sua participação, do seu envio de histórias. Eu tenho recebido muitas histórias de amigos. O Simar, por exemplo, que é morador da cidade operária, nos mandou a sugestão para nós falarmos aqui sobre esse caso do jogador Josimar. O Josimar, ele é um jogador de futebol, foi jogador de futebol, ele inclusive se envolveu, teve problemas de carreira assim atrapalhadas durante um período da vida, isso deu muita dificuldade para ele. E hoje ele realiza um trabalho que a gente vai, inclusive, ver em futuros programas, que é exatamente o trabalho dele, chama Craque no Pé e Bola na Mão. É o Josimar, que é jogador, foi ex-jogador da seleção brasileira e jogador também do Botafogo. Portanto, é uma possibilidade fantástica da gente ver essa história.
Você já deve ter entrado alguma vez em algum ônibus e viu o pessoal de Manassés com aquela camisa, não é? É um projeto maravilhoso, tá certo? Que nós traremos também em programas futuros. Você já viu falar da Fazenda da Esperança também? Já ouviu? E existe uma série de outros projetos que estão tentando tirar pessoas das drogas. E é muito importante, cada vez que surge um projeto desse tipo, essa notícia boa, alguma coisa se alegra lá em cima. O céu fica numa alegria fantástica quando consegue, através desses projetos, retirar pessoas dessa dificuldade, desse dia a dia. E muitas dessas pessoas são pessoas que tiveram também problemas parecidos e que por isso, e algumas vezes, outras não, mas eles resolveram exatamente criar essa possibilidade de resgatar essas pessoas. Portanto, nos próximos programas nós estaremos trazendo um pouco dessas histórias aqui para contar. Bem, vamos ao nosso momento de reflexão. Eu não sei onde você está agora nos acompanhando, por exemplo, através de uma rede social, das nossas redes. Você está com o seu smartphone, mas você pode parar agora, escolha um lugar mais calmo, escolha um ponto onde você possa sentar, onde não haja muito barulho, para você acompanhar o nosso Evangelho do Dia. O Evangelho do Dia, ele nos leva a uma reflexão. O Evangelho quer dizer boa nova, repito sempre isso. E uma boa nova, ela chega exatamente para, às vezes, nos dar uma lição. Às vezes ele se identifica com a gente. Uma leitura sempre tem algo a nos dizer. Sempre há algo que chega e que nos faz, nos modifica, nos sacode. Na pior das hipóteses, ele nos sacode. Portanto, agora, o nosso momento, aquele momento que você vai se isolar um pouco do mundo e ficar em conexão com Deus. Vamos ao nosso Evangelho do Dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniam de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deu para refletir bastante? Tirou esse minuto? É importante? Faça uma oração agora, agradeça a Deus. Sabe por quê? Porque milhões de pessoas no mundo não têm acesso aos evangelhos. Há regiões do mundo absolutamente paupérrimas. Eu não sei se você sabe. Nós estamos agora, já nessa noite de sexta-feira, e nesse momento agora em que você talvez esteja se alimentando, você pode estar me vendo numa lanchonete, num restaurante, utilizando uma TV em casa mesmo. Nesse momento, pelo menos 1 bilhão de pessoas sequer se alimentou durante todo o dia de hoje. 1 bilhão de pessoas começaram o dia com fome e vão terminar com fome. Outros milhões de pessoas não têm acesso aos evangelhos. Você já pensou? A gente não valoriza o que tem. A gente fica olhando, poxa, mas evangelho é tão fácil, tem Bíblia para tudo quanto é lado. Não, gente, alguns países simplesmente é proibido ainda falar sobre Jesus. Portanto, você teve um momento muito especial.
Vamos falar de João Paulo II. O que falar de Karol Wojtyła? Karol Wojtyła, é importante observar que esse moço de nome, ele é polaco, todo mundo sabe disso, né? Ele é o mais novo dos 3 filhos de um polonês, o Karol Wojtyła, o pai, e Emília, que é descrita como tendo ascendência lituana. Sua irmã mais velha, Olga, já tinha morrido antes de seu nascimento e ele ficou muito próximo de seu irmão Edmund, que era 14 anos mais velho e era chamado de Mundek. Seu trabalho como médico, eventualmente, o levaria à morte por escarlatina, o que deixou Karol muito abatido. Estou falando de João Paulo II. Ainda garoto, Karol demonstrou interesses pelos esportes, todo mundo soube disso, geralmente jogando futebol na posição de goleiro. Durante a sua adolescência, ele teve contato com a grande comunidade judaica de Wadowice, e os jogos de futebol eram disputados entre os times de judeus e católicos, com Wojtyła muitas vezes jogando no lado dos judeus. É uma curiosidade. Em meados de 1938, Karol e seu pai deixaram a pequena cidade e se mudaram para Cracóvia, onde ele se matriculou na Universidade Jagiellônica. Enquanto ele se dedicava ao estudo de tópicos como filologia e diversas línguas na universidade, Karol também se prontificou como voluntário na biblioteca, além de ter sido obrigado a participar do alistamento que era obrigatório na época, servindo na chamada Legião Acadêmica. Contudo, ele se recusou a atirar. Ele ainda participou de diversos grupos teatrais, atuando principalmente como dramaturgo. Foi nessa época que o seu talento para as línguas floresceu e ele aprendeu 12 línguas. Uma delas, o português, que ele nos falou tão bem aqui, nós aqui do Maranhão, no discurso, né, que ele fez aqui nas homilias feitas aqui no Maranhão. Todas elas com vigor e também com a doçura das palavras desse polaco. Em 1938, as forças de ocupação da Alemanha nazista fecharam a Universidade Jagiellônica após a invasão da Polônia no início da Segunda Guerra Mundial. Tantas coisas a gente poderia falar sobre ele, não é? Da visita ao Rio de Janeiro, das emoções que ele viveu no Brasil, junto com aquele cântico que foi feito para ele, né? A bênção, João de Deus, nosso povo te abraça. Nós temos mesmo aqui um bairro com o nome, bairro João de Deus, em função da visita do Santo Padre. Ficou também caracterizado todas as viagens, quando ele colocava um tapete vermelho para Karol Wojtyła e ele literalmente descia, se afastava daquele local, que era exatamente para ele utilizar o tapete, e beijava o solo nu de cada país por onde foi. Esse gesto foi repetido. É comovente a cena do Papa subindo aqueles morros do Rio de Janeiro, parando no meio do caminho, o rosto já cansado. A gente sabe que ele sofreu um atentado, não é? E que também a gente sabe que ele perdoou aquele homem que o atacou, mas aquilo o deixou mais fraco. E olha que ele era um atleta. Então nós brasileiros temos muitas lembranças das missas realizadas, por exemplo, no aterro do Flamengo para tanta gente, mas o mundo todo reverenciou e ainda reverencia a morte de João Paulo II e principalmente a vida de João Paulo II, hoje santo da Igreja Católica. João Paulo II abre as portas, ele é o primeiro a criar um e-mail. Me lembro que quando ele criou o e-mail para que os católicos pudessem se comunicar, o site teve que ser interrompido porque simplesmente chegaram tantas informações e tantas mensagens. O que falar mais de João Paulo II? Do seu sofrimento no final da vida, das dores por causa do problema de mal de Parkinson que foi se agravando, e aquela cena emblemática daquela pomba voando, passando pela frente dele. Lembram aquela cena? Ela ficou marcada. Fotografias, vídeos que são repetidos no mundo inteiro. Uma coisa é certa, ele abriu o caminho para esse outro Papa atual, que é o argentino, o Francisco, que segue mais ou menos os mesmos passos de João Paulo II. Poderíamos fazer um dia inteiro contando histórias de João Paulo II. Nós paramos por aqui essas histórias, mas eu tenho certeza que você, inclusive, tem histórias para contar. A história do garoto, por exemplo, que furou a fila aqui próximo ao nosso Centro de Formação de Líderes, ali próximo à Praça
não me recordo agora, na praça que foi bem no centro da cidade, sem informação de líderes. O garoto saiu das mãos da mãe e foi lá e deu um abraço e ganhou uma medalha do Papa. Lembram dessa cena? Nós tivemos essa cena aqui no Maranhão com Carol Wojtyla, tá? Nós vamos agora trazer, já que nós falamos de santos, vamos trazer o santo do dia. E voltamos já. São Bernardino de Sena. Nasceu na Itália, no ano de 1380. Muito cedo, infelizmente, perdeu seus pais, mas por outro lado, a Providência Santíssima agiu na sua formação através de tias cristãs fervorosas. Tanto que oraram, testemunharam, foram canais da providência divina para a vida de São Bernardino. Numa vida de oração e penitência, ele discerniu seu chamado a uma vida consagrada, entrando para a família franciscana na ordem dos frades menores. Ali, tornou-se sacerdote. São Bernardino possuía muitas qualidades, muitas delas sobrenaturais, muitos dons, dentre eles o carisma da pregação. Um homem zeloso, liderou o movimento da observância em prol de uma vivência radical do carisma franciscano. Quantas pessoas na Itália conheceram esse santo por causa da eficácia do nome de Jesus? São Bernardino, como todos os santos e santas da Igreja de todos os tempos, foi conduzido pelo Espírito Santo. Centrado no mistério da Eucaristia, devotíssimo da Santíssima Virgem, ele se consumiu ao serviço da palavra e do povo de Deus. No ano de 1444, ele partiu para o céu e intercede por nós para que sejamos todos servos da palavra para a glória de Jesus. São Bernardino de Sena, rogai por nós. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Depois do intervalo, na volta, nós conversaremos sobre dois temas. Primeiro, a Rádio Educadora completa 50 anos. Nós vamos conversar com o Padre Gutenberg, que foi estagiário, depois padre, e hoje está na co-direção da Rádio Educadora. Falaremos também sobre essa 14ª edição do Feirão do Imposto, que aconteceu em um shopping de São Luís, que vendeu produtos sem o imposto. Logo depois do intervalo.